Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura. A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas, que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura, as do andar do meio tinham 2,70 metros de largura e as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo, e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro, para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura, e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura.
Os dois querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4 metros e meio. Os dois querubins foram colocados no lugar santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Os dois querubins eram folheados a ouro. As paredes do lugar santo e do lugar santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folheados a ouro. Para a entrada do lugar santo, foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Ziv, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bul, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo.